Vou pensar. Aqui está um mapa localizando o lugar, como chegar lá, e umas fotos da região. Veja e pense. Vamos agora fazer nossa ronda. Os americanos se alojam aqui? Emiliano quis saber. Normalmente eles se hospedam em hotéis. São poucos os que ficam aqui conosco. Isto não ocorre somente com os americanos. Alguns voluntários de outros países fazem isso também. Eles são dedicados e nos ajudam muito. Emiliano pensou que seria muito bom uma nova equipe ali. Seriam eles com certeza muito úteis. Pegou o mapa, viu as fotos. O hospital era uma casa simples, onde moravam médicos e enfermeiros. Os doentes ficavam em tendas. O lugar era bonito, e havia 3 cidadezinhas perto do hospital. Este lugar era limpo, havia um rio perto, árvores e algumas plantações. As cartas demorariam mais e, para falar com os pais, teria de se locomover, ir a uma cidade próxima, uma viagem a cavalo de 1 hora para ir e outra para voltar. Aquela noite orou muito, leu o Evangelho e decidiu ir. Ficaria de 5 a 6 meses, ou o tempo que os americanos ficassem. Comunicou a Hyde, escreveu para os pais, telefonou para eles, arrumou tudo, e ele com Lee partiram, primeiro de trem, numa viagem de 3 horas e 30 minutos, em que a locomotiva foi parando pelas cidadezinhas. Ao chegar aonde iam descer, foram esperados por um homem, que os cumprimentou e apontou, iriam continuar a viagem a cavalo. Ainda bem que trouxemos lanches e água, exclamou Emiliano. Os 3 seguiram a viagem em ritmo cadenciado. Era a primeira vez que Emiliano usava um animal como meio de transporte. No começo, sentiu medo, depois confiou. Dividiu com o guia os alimentos e água que levaram. Cavalgaram por 1 hora e 20 minutos para chegar. A aldeia era pequena e logo viram o hospital pelas tendas. O homem que fora recebê-los ajudou Emiliano a descer da cela e o convidou para entrar na casa. Tudo ali era precário. A casa, com móveis rústicos e poucos objetos, consistia em sala, cozinha e mais 2 cômodos, um quarto masculino e outro feminino. O homem que fora buscá-los falou com Lee. Emiliano já entendia bastante o que eles falavam, mas, com ele se expressado rápido, o Lee teve de traduzir. Ele quer saber como chamar o doutor, disse que não entendeu seu nome. Não podemos abreviá-lo? Seu nome é muito comprido. Sim, pode, autorizou o recém-chegado. Então será Doc Min, sorriu Lee. Era Doc, em inglês, médico, e Min, do nome dele, ele pronunciou assim, Doc Min, e assim ele passou a ser chamado. Ele também, continuou Lee a traduzir, disse que a casa é pequena, ali é o seu leito, naquele banco pode colocar sua mala aí, naquela arara, pendurar as roupas. Também ficarei aqui, nessa cama, mostrou o outro leito. Eles fazem as refeições na sala, temos um rádio, o telefone é numa outra cidadezinha. O Duque João está em atendimento, foi fazer um parto, é ele que cuida de tudo. Se Duque Min quiser comer, tem alimentos no fogão e pode descansar. E o banheiro? Perguntou Emiliano. Lá fora, sorriu o homem. Os 3 foram para a área de trás e viram 4 latrinas. Novamente, o Lee traduziu. Essas 2, à esquerda, são para os médicos e enfermeiros, uma masculina e a outra feminina, igual a essas outras 2, que são para os doentes. Para tomar banho, use aquele quadrado, leve água no balde e, se quiser, pode esquentá-la. Emiliano quis conhecer as tendas, viu uma enfermeira e se apresentou, ela era francesa. Seja bem-vindo. Hoje aqui está tranquilo. Logo ia escurecer, então Emiliano resolveu tomar banho, esquentou água, o fogão estava aceso, uma mulher ia preparar o jantar. Emiliano tomou banho e se sentiu melhor. Como uma ducha quente de um chuveiro elétrico é prazerosa. Que saudades sinto de um, pensou. Jantou arroz muito cozido com carnes e legumes. Ali todos comiam o mesmo alimento,
Doc João chegou e, sorrindo, abraçou Emiliano, desejando boa estadia. Sinto pelas instalações, infelizmente não podemos acomodá-lo melhor. Vi que trouxe 2 rapazes doentes. Quer ajuda? Perguntou o recém-chegado. Com certeza está cansado. Vou jantar e medicá-los. Amanhã você me ajudará. Um deles necessita de uma cirurgia. Emiliano de fato estava cansado e foi dormir. Acordou cedinho. Todos, era rotina, dormiam cedo e acordavam também. Não havia eletricidade. Ali era clareado por lampiões. Por isso, assim que o sol aparecia no horizonte, começavam as atividades. Emiliano se admirou, apesar de o hospital ser nas tendas, Doc João organizava tudo muito bem. Uma tenda era para cirurgia, outra para partos, outra para curativos e mais 3 grandes, as enfermarias. A masculina, que era a maior, a do meio, a infantil, e a outra, feminina. Viu 2 mulheres limpando e outras 2 lavando roupas. São nativas e recebem salário, disse Doc João ao vê-lo observar tudo. Chamo-me Jonathan, sou inglês. Aqui eles sentem dificuldades com nomes longos, logo abreviam. Ajuda-me na cirurgia. Esse jovem está com o apêndice inflamado. Vamos operá-lo. Emiliano notou que ali tinha mais aparelhos do que outro hospital em que estivera. Viu um para radiografias, outro para eletro e também para medir pressão. Jonathan explicou. Aprendi, a me concentrar no doente e querer ajudá-lo, a pegá-lo e, com as mãos, tentar entender o que o corpo dele quer dizer. Tenho errado pouco e não sinto ser erro, porque, quando não dá certo, não foi por falta de cuidados, então o erro não existe. Pelo que ele está sentindo, é apêndice. Aqui tem medicações, Emiliano se surpreendeu. Não nos faltam remédios, concordou Jonathan. O jovem, um mocinho de 16 anos, foi preparado, e Jonathan operou com precisão. De fato o apêndice estava inflamado. Parabéns, Jonathan, fez um excelente trabalho, elogiou Emiliano. Jonathan sorriu. O trabalho não foi muito naquele dia, mas, no dia seguinte, logo pela manhã, o organizador do hospital avisou. Hoje receberemos enfermos de uma cidadezinha. São 3 pequenos lugarejos que nos cercam, e, se não tem emergência, segunda, quarta e sexta-feira, cada uma delas nos manda doentes. Eles vêm de carroça. A maioria são consultas, porém alguns ficam conosco. De fato logo chegou uma carroça grande puxada por 4 cavalos e desceram 8 pessoas. Jonathan os separou, atenderia primeiro os mais urgentes. Doc Min, fique comigo por hoje para ver como costumamos fazer. Emiliano ficou atento, ajudou a suturar cortes, medir pressão, contar pulsações. Pararam para o almoço, retornaram aos atendimentos, e somente uma criança com desidratação ficou internada, e a mãe ficou junto. Assim, se tornou rotina o trabalho. No primeiro domingo do mês, Emiliano ia à cidade que tinha telefone, para ligar para a família, e escrevia cartas. Estas demoravam. A mãe passou a pedir para ele voltar, mas Emiliano preferiu ser sincero, iria ficar mais tempo ali, naquele povoado. O que gostava ali era que podia caminhar pela região, gostava de ver as plantações, árvores, o riacho, amava a natureza. O que menos gostou foi não ter privacidade, dormia num quarto com Lee, Jonathan e, dependendo, com mais 2 ou 3 homens. A comida não era variada, estranhou o preparo e o tempero no início, depois se acostumou e aprendeu a comer legumes crus e frutas. O Lee aprendeu para ser enfermeiro, arrumou uma namorada, uma moça da aldeia, e, depois de 3 meses, casou, continuou trabalhando no hospital. Jonathan o remunerava. Um dia Emiliano perguntou a Jonathan. Embora sejam precárias nossas instalações, não nos faltam medicamentos, como vi no hospital da capital. Por quê?
É verdade, graças ao bom Deus, medicamentos não nos faltam. Vou lhe explicar o que acontece. Tenho dinheiro, que uso aos poucos para dar emprego aos nativos, e recebo remédios de amigos ingleses. Por isso, recuso as medicações que os Médicos Sem Fronteiras ou a Organização das Nações Unidas, ONU, enviam. Pretende ficar muito tempo aqui? Emiliano, curioso, quis saber. Não irei mais embora, sendo assim, irei morrer aqui, serei enterrado no campanário da aldeia. Está curioso, do que mim, para saber por que vim para cá e não penso em ir embora. Também estou curioso para saber por que veio. Eu, Emiliano sorriu, quando estudava, vi filmes sobre este trabalho e senti vontade de vir, fazer algo diferente. Estou gostando muito e penso em ficar mais tempo por aqui. A maioria vem por isto, vontade de fazer algo diferente, de fazer o bem. Vi os remédios que toma. Sabe que está doente, não é? Estou, mas não sou doente, não sinto. Também descobri quando estudava e tenho me cuidado. Devemos, nós, médicos, nos cuidar. Eu tenho motivo para ter vindo. Uma história, que já julguei triste, agora, quando me lembro, vejo como um acontecimento equivocado. Vou contá-la. Você se admirou com a minha precisão como cirurgião. De fato, o sou. Num hospital em Londres, fui um ótimo cirurgião. Já de família rica, com a medicina, me tornei mais ainda e me casei com uma linda moça. Embora tivesse uma vida social intensa, não descuidava do meu trabalho, porém passei a clínica somente para os que podiam pagar. Meu preço era caro. Tivemos uma filha. Por problema de saúde de minha esposa, optamos por ter somente aquela filha, que era linda, parecida fisicamente com a mãe, e eu costumava dizer que era inteligente como o pai. Minha vida transcorria, para mim, perfeita. Trabalhava muito, amava minha filha, exibia a esposa, foi somente depois que percebi que não dava atenção a elas. Jonathan fez uma pausa e suspirou, para, em seguida, voltar ao seu relato. Gostava da fama, era considerado um excelente cirurgião e o tempo passou rápido. Um dia, findando meu horário de trabalho, saí logo, tinha um encontro com amigos num clube. Estas reuniões eram todas as quintas-feiras e somente para homens. Eu gostava, o grupo era amigo, e todos, como eu, bem-sucedidos e ricos. Minha filha, nessa época, estava com 14 anos, logo completaria 15. Minha esposa estava preparando uma grande festa de aniversário para ela. Estava chegando no clube quando meu bip tocou. Era um sinal de que deveria retornar rápido ao hospital ou telefonar. Preferi telefonar ao chegar no clube. Escutei da atendente. Doutor, houve um acidente de moto com 2 jovens, um rapaz e uma garota, que estava na garupa. O moço sofreu fraturas, mas a mocinha está mal, precisando de uma cirurgia urgente. Pensei. Esses jovens imprudentes. Todos sabem que motocicletas são perigosas. Que se danem. Não vou. Disse a atendente que não poderia ir, que ela fosse operada pelo plantonista. A atendente ainda tentou me convencer. Doutor, ela é jovem, bonita, e seu caso é grave. Penso que não é cirurgia para o plantonista. Não dá para o doutor voltar ao hospital. Não, fui determinado e desliguei o telefone. Fui à reunião. Estava para ir para casa quando fui chamado para atender o telefone. Ainda brinquei. Não me dão sossego. Escutei. É o resultado de ser excelente médico. Atendi. Era minha esposa, que, desesperada, chorando, disse que nossa filha havia sofrido um acidente e falecera. Gelei. Consegui perguntar onde ela estava. Minha esposa disse que era no hospital em que trabalhava. Corri para lá. A jovem bonita que estava na garupa da moto, que fui chamado para atender e recusei, era minha filha.
a notícia se espalhou. Talvez tivesse conseguido salvá-la, porque teria, ao saber que era ela, conseguido reforços de colegas e operado. Não posso ter certeza se teria conseguido, mas teria condições. O plantonista, inexperiente, que não era hábil cirurgião, até tentou. Nós, minha esposa e eu, nunca pensamos que nossa filha pudesse estar numa moto. O rapaz era nosso vizinho, pegou escondido a motocicleta de seu tio e a convidou para uma volta. Ela foi. O garoto sobreviveu, mas ficou com sequelas. Foi um período de desespero em que passei atordoado. 15 dias depois, minha esposa conversou comigo, disse que não me perdoava, pediu a separação e disse mais. Que há tempos não me amava e que não se separava por causa de nossa filha, e me acusou de gostar mais das reuniões, da fama, do que delas, e que nunca deveria ter recusado um atendimento. Escutei calado, ela foi embora, nos separamos, dividimos os bens e não a vi mais. No hospital, houve muitos comentários e sentia todos me observando. Uma enfermeira havia servido no Médicos Sem Fronteiras, regressara havia poucos dias, conversei com ela, resolvi me inscrever como voluntário, mudar um pouco, passar um tempo fora do país para tentar esquecer. Organizei o meu financeiro, sou sócio do hospital e tenho casa, apartamentos, que estão alugados. Vim para este país, fiquei na capital e, numa necessidade, vim para este lugarejo e fui ficando. Recebo algumas notícias de Londres, minha ex-esposa casou-se de novo. Com o dinheiro que recebo do hospital, 2 médicos amigos compram medicamentos, me enviam, e uso o dinheiro que recebo para os gastos aqui. Quando eu falecer, deixei tudo acertado, eles venderão o que está em meu nome e doarão para os Médicos Sem Fronteiras. É esta a minha história. Os dois ficaram calados por instantes, depois Emiliano se atreveu a perguntar. Você superou a morte de sua filha? Sim. Sofri muito, me arrependi e pensava muito que deveria ter atendido todos os chamados. Infelizmente havia feito isto, me recusado a atender outros que também eram alguém especial para outras pessoas. Aqui nunca recusei atender e o faço sempre da melhor forma que posso, que consigo. Uma tarde estava atendendo uma jovem de 13 anos, vítima de estupro, e, quando acabei, ela tentou sorrir, agradeceu e me deu um maravilhoso presente. Disse. Duque Jun, ao seu lado está uma mocinha linda, branca, cabelos louros, tudo nela é delicado. Ela apontou para a testa e viu uma pinta marrom, redondinha do lado esquerdo. Aí sentiu que ela queria. A jovenzinha disse para minha mente. Diga ao Duque João que eu amo. Estou contente pelo trabalho dele e não quero que se culpe, que eu peço a benção. E ela foi sumindo devagar e sorrindo. Escutei e fui me comovendo, não consegui falar, fui para o quarto e chorei, mas, dessa vez, diferente, foi um choro de alívio. Tranquilizei-me e nunca mais me atormentei pelo remorso. Porque, Duque Min, se descreveu minha filha, e ela tinha, do lado esquerdo da testa, uma pinta marrom redonda. Esse acontecimento foi um presente de Deus para mim. E, naquele dia, decidi que não ia embora, ficaria aqui e morreria nesta cidadezinha. Se não é nossa empregada. Emiliano quis entender. Sim, é. Aqui os estupros acontecem com frequência. As estupradas normalmente são rejeitadas para o casamento e visadas para outros estupros. Pedi para os pais de Sie para ela ficar conosco. É uma boa mocinha, faz bem seu trabalho e aqui ninguém a estupra. Como é difícil entender esse fato, exclamou Emiliano. São costumes diferentes e temos que entender que são realizados por ignorância, porém não deixam de ser atos maldosos. Um excelente cirurgião poderia estar num grande hospital salvando vidas, pensou Emiliano olhando para Jonathan. Qual a vida mais importante? A daqui ou a de um centro maior? Acredito que,
Para Deus, não tem, todos são seus filhos, e Ele nos ama igualmente. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Emiliano se surpreendeu, ele respondeu o que pensava. Concordou com a cabeça, de fato não existe doente mais ou menos importante, todos são enfermos. Deitaram-se, Emiliano demorou a dormir, ficou pensando nos acontecimentos da vida do médico amigo. No outro dia, assim que Emiliano foi para as tendas, viu Jonathan examinando um garoto. Tuti, você de novo? Ao escutá-lo, Emiliano prestou atenção no menino, que tinha um ferimento na perna esquerda. O jovem tentou sorrir, mas estava com dores. Emiliano foi ajudar a limpar o ferimento, anestesiar e suturar. O que aconteceu? Perguntou Jonathan ao garoto. Emiliano, que sempre gostou e tinha facilidade para aprender idiomas, compreendia o que eles falavam, principalmente no que se referia ao atendimento. Não via cerca, pulei, e a ponta do arame me feriu. O garoto tinha muitas cicatrizes e, após suturá-lo, Jonathan, em inglês, explicou. Tuti é um garoto, como dizem, sem sorte, penso que é fadado a acidentes. Mora perto, num sítio, seus pais são empregados, ele tem 6 irmãos. Às vezes me parece inteligente, outras, com deficiência mental. Como todas as crianças daqui, começou a trabalhar com 7 anos. Veja a cicatriz no braço esquerdo, é queimadura, contou que se queimou com água quente. Virando para o garoto, perguntou. Pronto, acabamos. Tuti, você agora irá descansar. Quer ficar aqui uns dias? Quero, Dukijun, obrigado, afirmou Tuti. Jonathan disse ao pai dele, que o trouxera, que não era grave, mas que Tuti ficaria por 5 dias internado para ser medicado. No outro dia Emiliano perguntou a Tuti o porquê de ele gostar de ficar no hospital. É porque aqui tenho sossego, as vozes não conseguem me perturbar. Ele deve ser obsediado, concluiu Emiliano. Talvez aqui esteja, de alguma forma, protegido. Vou orar por todos. Uma enfermeira que servia ali como voluntária, Juliette, ia embora, ficara por 2 anos. Jonathan pediu uma outra, enfermeira era importante ali, a maioria das mulheres não gostava de ser atendida por homens. Ela também tinha sua história, contou para Emiliano. Formei-me com 23 anos para enfermeira, gosto demais desta profissão, trabalhava no hospital, e tudo estava bem. Estava noiva e amava meu noivo, fizemos planos para nos casar e somente depois entendi que era eu que fazia os planos, e ele concordava, alheio. Um dia, por motivo administrativo do hospital, saí 3 horas mais cedo e voltei para casa. Morava com minha mãe, que era divorciada, e eu me relacionava bem com meu pai, o via sempre. Abri a porta do apartamento e escutei cochichos. Alguém estava tendo relações sexuais. Imaginei que minha mãe estava tendo um encontro amoroso e pensei. Por que será que está escondendo de mim? Resolvi não entrar e voltar mais tarde, mas, quando olhei a poltrona, vi uma jaqueta e reconheci ser de meu noivo. Ele esqueceu ontem, pensei. Ia sair quando escutei a voz dele. Encostei a porta de entrada e, andando devagar, aproximei-me da porta do quarto de mamãe, que estava encostada, e vi os dois, minha mãe e o meu noivo. Voltei devagar e saí. Sentei na mureta do prédio, mas estava frio, então fui para um bar em frente, lanchei e, quando vi sair, voltei ao apartamento. Me senti estranha, como se o ocorrido fora com outra pessoa, falando vagarosamente, disse a minha mãe o que vira. Ela chorou, me pediu perdão. Afirmou que o amava e que os dois planejavam me contar. Respondi que nunca os perdoaria. Arrumei uma mala com minhas roupas e fui para a casa do meu pai. Papai sentia rancor de minha mãe, dizia que fora traído. Mamãe contava outra história, mas, depois do ocorrido, dei razão para papai.
Telefonei para meu ex-noivo, xinguei. Fui ao banco, retirei todo o dinheiro que nós dois estávamos guardando. Percebi que não daria certo morar com o papai, não gostava da mulher dele. Um grupo do hospital viria para cá como voluntário, resolvi me juntar a eles, fazer algo diferente num país distante. Vim. Correspondo-me com meu genitor, ele me escreveu que mamãe e meu ex-noivo estão juntos. Ele, o traidor, me escreveu uma vez, abri a carta com cuidado e li, ele me pedia perdão, devolvi a carta. Mamãe escreveu muitas vezes, sempre me pedindo que a desculpasse, eu não respondi. Um ex-colega, fizemos a universidade juntos, me escreveu, e passamos a nos corresponder, descobrimos que temos muito em comum, ele confessou que sempre me amou. Ele mora no interior da França e me arrumou emprego no hospital que trabalha. Avisei papai que estou voltando. Avisarei minha mãe quando estiver lá, quero visitá-la para dizer que a perdoei, mas que não quero me relacionar com nenhum dos dois. O melhor é eles terem a vida deles, e eu, a minha. Não sei se dará certo o meu relacionamento com esse rapaz que foi meu colega. Namorar por correspondência é uma coisa, conviver é outra. Mas estou voltando com vontade de acertar. Aqui compreendi que a vida é muito importante, que o tempo passa depressa e que não devemos ter rancor, que devemos dar valor a fatos bons. Sou grata ao Dr. João por ter me ajudado. Nunca mais quero sentir mágoa ao ser causa para alguém sentir. Amo a vida. Ela foi embora e escrevia sempre para os dois amigos médicos. Contou que tudo dera certo tanto no emprego como no namoro. Tempos depois, ela se casou, teve 2 filhas e mandou fotos delas. Ela, perdoando, se deu uma nova oportunidade, refez sua vida e foi feliz. Contou que a mãe e seu ex-noivo se separaram, ela falava de vez em quando com a mãe pelo telefone, mas não quis mais se relacionar com ela. Chegou. 2 meses depois que o Juliette for embora, uma senhora de 48 anos, uma suíça, para os ajudar como enfermeira. Ela tinha modos rudes, e Jonathan, com delicadeza, foi fazendo ela ser mais delicada. Esta enfermeira chegou para fazer algo diferente por curiosidade e achou um trabalho muito interessante. Ela era viúva, tinha um único filho médico e 2 netos. Esta enfermeira foi ficando. Após 3 anos, foi visitar a família e voltou. Tornou-se uma pessoa alegre, que estava sempre cantando. Um homem chegou ao hospital carregado, estava muito ferido, havia sido surrado. Os 2 médicos cuidaram dele por horas, suturando e enfaixando. Que surra! Exclamou Emiliano. O que será que aconteceu? Infelizmente, existem alguns castigos por aqui. Ele deve ter feito algo de errado, não obedeceu ordens ou roubou de seu bando. Penso que não era para ter sobrevivido. Jonathan o deixou num canto escondido. Ele acordou no outro dia sentindo dores, foi medicado e contou que, ao ir cobrar uma dívida que era para receber ou matar, ele deixara o homem e a família fugirem. 3 dias depois, 5 homens, a cavalo, pararam em frente ao hospital. Jonathan foi conversar com eles. Viemos, Dr. João, buscar o homem que está aí. Infelizmente ele não pode sair daqui, Jonathan respondeu tranquilamente. O senhor não vai nos entregá-lo? Não, exclamou o médico, aproximando-se do homem que falava. Dr. João, respeito o senhor, fez os 2 partos de minha mulher, salvou a vida de minha mãe, socorreu meu filho. Nós todos devemos favor ao doutor, se não quer nos entregar esse ser maligno, tudo bem, onde ele sairá? Boa tarde, Dr. João. Vendo o Emiliano preocupado, Jonathan explicou. Esse homem que falou comigo é um chefe, não sei o que fazem, não quero saber, penso que é perigoso me intrometer nesses assuntos. Penso que deve ser contrabando de armas ou drogas. Você não sentiu medo? Emiliano quis saber. Não. Conheço todos eles, gosto deles e, pelo que senti,
Eles gostam de mim. Tenho agora de pensar em como salvar a vida do nosso paciente. Resolveu, deu dinheiro a ele e fez planos. O Lee iria com ele, a cavalo, à noite, à cidade porque passava o trem, o colocaria no trem e voltaria. Ele seguiria para a capital e pegaria outro trem para um outro lugar distante. Sobreviveria por dias com o dinheiro que levaria, depois teria de trabalhar. Jonathan lhe deu muitos conselhos, e ele prometeu ser honesto. 2 dias depois, todos souberam que ele fugira. O grupo não foi procurá-lo. Será que eles desistiram? Emiliano ficou curioso. Penso que eles se deram por satisfeitos pela surra que ele levou e acreditam que não vale a pena procurá-lo. Porém, se um dia ele voltar para cá, com certeza será morto, respondeu Jonathan. Uma mocinha passou a ir muito ao hospital e fazer de tudo para ficar perto de Emiliano, que, ao perceber, resolveu conversar com ela. Fui direto ao assunto. Está vindo aqui por minha causa. O que quer, garota? Casar e ir embora com você, respondeu ela. Está enganada. Primeiro, não quero me casar. Segundo, não irei embora daqui. Desista. Ela se decepcionou, abaixou a cabeça e se afastou. Ela pensa que indo embora será feliz. De fato, viver aqui não é fácil, mas não será feliz em outro país distante, onde tudo lhe será diferente. Não posso fazer isso. Não quero me envolver com ninguém nem levar alguém comigo quando regressar. Sua mãe, tanto nas cartas quanto pelo telefone, perguntava quando ele voltaria. Emiliano respondia sempre a mesma coisa. Um dia. O tempo foi passando e ele foi gravando os acontecimentos mais importantes, de forma nítida, os ensinamentos, o que ele aprendia no dia a dia no hospital, nos atendimentos que fazia. Havia períodos de muito trabalho, era uma pandemia, surto gripal, e outros mais tranquilos. Quando isto ocorria, Emiliano saía pelo campo, gostava de se deitar na grama perto do rio. O que ainda o incomodava, e sempre o incomodou, era não ter um espaço somente seu, dormir com outras pessoas, banhar-se no cercado e usar a latrina. Às vezes sentia falta da comida que sua mãe fazia. Ali se alimentava muito de legumes, sementes e frutas. Emiliano sempre, no intervalo de sossego, via Jonathan ler a Bíblia e acabou por indagá-lo. Amigo, você é religioso? Que religião segue? Nenhuma, respondeu o médico, fechou o livro, olhou para Emiliano e elucidou. Não tenho rótulo religioso, porém penso que sou, e muito. Explico. De fato, leio a Bíblia, mais os Evangelhos. Leio e medito. Gosto de fazê-lo e focar nas entrelinhas, ou seja, nos ensinamentos do Mestre Jesus do que são pouco citados. Tento compreender o que leio. Também me esforço para fazer o que Jesus recomendou. Amar. O que estava meditando antes de eu interromper? Emiliano quis saber. Um texto de Mateus, capítulo 13, versículos de 30 a 40, em que os fariseus, quando viram que Jesus tinha calado os saduceus, perguntaram ao mestre qual era o maior mandamento. Jesus responde que é o primeiro, amar a Deus, e que o segundo é semelhante, amar ao próximo. Concluí que é impossível amar a Deus sem amar as pessoas e, quando amamos as pessoas, amamos a Deus. Por quê? Ao fazer o bem ao próximo, fazemos a Deus e, mais importante, fazemos a nós. Para agirmos assim, precisamos somente de boa vontade e não deixar para depois. É no momento presente que temos de agir, ser e amar. Jonathan, pensou Emiliano, se conhecesse o Espiritismo, seria adepto da doutrina de Kardec. Com certeza, todos os que compreendem em profundidade os ensinamentos de Jesus são espíritas sem conhecer a doutrina, porque o Espiritismo é de fato o cumprimento das leis do amor, revive os ensinos do Mestre Nazareno e preza pela verdade. Jonathan, você acredita em reencarnação? Emiliano quis saber.
Posso fazer comparações. Morei em outro país. Estive na elite financeira. Como não acreditar, se creio nos ensinamentos de Jesus e que Deus é misericordioso? Se não entendesse suas leis, seria ateu. Porque esta diferença que eu vejo. Como, vendo o que vemos aqui, neste pequeno hospital, todos os dias, não acreditar. O Criador não nos condenaria a um castigo eterno, mas nos dá oportunidades de aprender, que podem ser pelo amor ou, se recusadas, pela dor. É o que vemos aqui, um aprendizado pela dor, e muitos que ainda aqui estão continuam cometendo erros. Sinto por eu fazer tão pouco por essas pessoas que passam por um período sofrido. Para essas pessoas, você é a diferença. Melhor, um exemplo. Emiliano exclamou com sinceridade. Obrigado. Jonathan ensaiou um sorriso. Isso me consola. Porque o que posso, faço. Uma vez, um médico ficou aqui por 3 meses e me disse: é impossível consertar este lugar, ajudar a todos, então vou embora. Falei. Veja as formigas, cada uma faz uma parte para o todo. O que você conseguir fazer, fará diferença para aquele que receber. É assim que tento agir, e o tempo passa. O que é tempo para você? Indagou Emiliano. O tempo é uma sucessão de acontecimentos. O tempo somente existe na memória, a de cada um. Lembranças são somente úteis para cada um de nós, para o indivíduo que recorda, e para ninguém mais. Cada um de nós tem os seus fatos para recordar, e estes interessam somente a nós. A memória é o instrumento que Deus nos concedeu para que tivéssemos consciência de que existimos. Sem ela não teríamos a consciência de nossa existência. Com a memória, nos desenvolvemos em todas as áreas. E, com o passar do tempo, pelos acontecimentos vividos, nutrimos a memória. O tempo é importante para mim, para todos nós. Penso, caro médico, que somente existe o agora, que é o degrau para a eternidade, e tudo que flui, acontece em nossa existência, é gravado, e na memória. Lembramos somente do ontem, não existem lembranças do amanhã. Amanhã será para cada um de nós o reflexo do que somos no presente, que rápido se torna passado. Temos o livre-arbítrio para fazer do nosso tempo o que quisermos, estes atos fixam-se na nossa memória, e estas lembranças servem somente para nós. Jonathan voltou a ler a Bíblia, e Emiliano meditou sobre o que ouvira. Por 2 vezes os atendimentos no pequeno hospital foram tantos que trabalharam incessantemente. Um foi de um grupo de crianças que comeram um alimento estragado, tiveram intoxicação. Não havia medicamento para todas, tiveram de usar chás, soro caseiro. Foram 5 dias em que os 2 médicos dormiram pouco e não tiveram tempo nem para se alimentar direito. Mas o resultado foi gratificante. Nenhuma das 21 crianças internadas faleceu. Outro acontecimento foi uma briga, por causa da qual chegaram muitos feridos por armas de fogo e facas. Na briga, desencarnaram 5 homens e 2 no hospital. Foram dias difíceis, em que tiveram de separar os rivais em tendas diferentes. Jonathan pediu ao hospital da capital do país medicamentos, ainda bem que recebeu. Alguns feridos ficaram internados por dias, e Jonathan tentou pacificar a rixa. A briga teve fim e, como sempre, com resultados de perdas e dores. Ambos os atendimentos resultaram, para a equipe do hospital, em muito trabalho e cansaço, porém sentiram-se bem por ter dado certo. Fazia 8 anos e 7 meses que Emiliano estava ali. Jonathan pediu para examiná-lo. Douquimin, concluiu o médico amigo, você deve ter piorado, sua pressão arterial está normal, mas teve de aumentar a dosagem. Aconselho a voltar para o lar de seus pais. Por que, Jonathan? Pensa que posso desencarnar, ou seja, falecer? É o destino final de todos nós a partir do momento em que estamos vestidos do corpo físico, meu caro médico.
Você aqui foi muito útil, ainda é, porém seria injusto com seu pai e mãe falecer aqui. Parta. Irei pedir outro médico para me ajudar. Emiliano pensou muito, queria continuar ali, sentia paz ajudando pessoas, porém entendeu que Jonathan tinha razão, deveria voltar. No domingo, ao telefonar, avisou sua mãe, que chorou de alegria. Organizou tudo e marcou o dia, levaria somente uma troca de roupa e doou as restantes. Sentiu-se despedir de todos, dos trabalhadores e de Jonathan. Uli foi com ele, para trazer os cavalos de volta, até a cidade para pegar o trem. Uma vez somente olhou para trás, viu todos na frente da casa olhando, com certeza somente se dispersariam quando, na primeira curva, não conseguissem mais vê-lo. Ficou emocionado, quando se faz amigos, todas as partidas são sentidas. Emiliano enxugou o rosto, pois 2 lágrimas teimaram em escorrer. Partiu. Capítulo 15. O retorno. Emiliano sentiu ter ido embora, partir, mas se consolou ao pensar na família. Na estação, despediu-se de Uli. Fez a viagem de trem sem problemas, na capital, foi para o aeroporto, onde havia reservado uma passagem, iria ficar 7 dias em Londres. Na capital londrina, foi para um hotel, no outro dia, saiu para comprar roupas e foi para o hospital onde Jonathan havia lhe marcado uma consulta e vários exames. Foi bem recebido no hospital, todos lá sabiam que ele estivera trabalhando com Jonathan e que eram amigos. Foi examinado, fez os exames e não ouviu nada de diferente, somente poderia dar algum resultado um transplante, mas era difícil e incerto. Conheceu outros medicamentos e optou, com o médico cardiologista, por mais um deles. Marcou a passagem para o retorno e telefonou para a mãe avisando o dia e hora de sua volta. Quando chegou, os pais, Lauricé e Gilberto o esperavam. Abraçaram-se emocionados e Emiliano tentou se conter. Na viagem de carro, eles falaram muito, contaram as novidades. Emiliano escutava. Pelo visto, você continua o mesmo, falando pouco, observou a irmã. Eu? Não. É que está tão prazeroso escutá-los. Ninguém, pensou recém-chegado, nesses anos, comentou que eu falava pouco. Talvez tenha sido por trabalhar muito, ou lá eu falava mais, porém fiz o necessário. De fato, está sendo muito bom ouvi-los. Filho, pediu a mãe, conte um pouquinho do seu trabalho. Ficou tanto tempo. Atendendo a mãe, Emiliano começou falando do lugar. O hospital está localizado entre 3 cidadezinhas, fica na periferia de uma, o lugar é bonito, tem um rio perto que não é caudaloso, rodeado de árvores frutíferas e plantações. Os enfermos são, como em todos os lugares, muitos. Fiz muitas amizades, e o responsável é um médico inglês, o cirurgião Jonathan, que há anos está lá e pretende desencarnar servindo no hospital. Vivi tranquilo, vi muitas tristezas, dificuldades, mas focava nos atendimentos que davam certo, nas lágrimas que enxugava, na alegria de uma cura. Gostei de estar lá. Pretende voltar? Lauricé quis saber. Não, Emiliano foi lacônico. Lembrou dos conselhos de Jonathan, de que era para retornar e desencarnar junto à família. E, pelos resultados dos exames, concluiu que deveria ficar com eles. Maria e os filhos o esperavam no lar de seus pais, todos se alegraram com sua volta e, no outro dia, fizeram uma festa. Emiliano gostou demais de estar em casa, dos seus banhos de chuveiro, da luz, de dormir no seu quarto sozinho e da comida que sua mãe fazia. Foi ao centro espírita e gostou muito de assistir palestra e receber o passe. Após 10 dias de descanso, começou a sentir vontade de voltar a trabalhar. Foi à Secretaria de Saúde e saiu de lá empregado para atender, como pediu, uma unidade de atendimento na periferia. Passou a usar o carro de seu pai e, como fizera anteriormente,
Ia antes do horário e saía depois. Mamãe, perguntou pela segunda vez, tem certeza de que não preciso ajudar com nada em casa? Tenho, meu filho. Por que pergunta? Com meu ordenado, farei minhas despesas, abastecerei o carro do papai, e o restante irei doar para os Médicos Sem Fronteiras. Havia feito 3 meses que voltara. Emiliano aproveitou que, após o jantar, estavam ele e os pais em casa e contou a eles sobre a enfermidade que seu corpo tinha. Estava no curso de medicina quando, ao medir minha pressão e contar os batimentos cardíacos, percebi que havia algo errado com meu corpo. Um dos meus professores me examinou, fiz muitos exames e constatei este problema. Emiliano se calou, queria que os pais fizessem perguntas. Após alguns segundos de silêncio, a mãe indagou, falando baixinho. É grave? O que você tem é grave? Sim, é. Emiliano foi lacônico. Que irresponsabilidade, meu filho. Por que foi para longe? Por que trabalhou tanto? Tobias se exaltou. O melhor conselho que escutei sobre este fato foi que deveria aproveitar bem o tempo fazendo o que tinha de ser feito. Foi o que fiz. Continuei estudando, me formei, trabalhei, ajudei muitas pessoas a se curarem. Não fui responsável. Imagine se eu tivesse, por esta doença, parado de estudar, ficado em casa, porque não podia fazer isso ou aquilo. Que inutilidade. Talvez, como costuma ocorrer, teria dado muita importância à doença e ela se tornado forte. Podia ser que ficasse deprimido e já tivesse desencanado. Depois, lembre-os que todos nós iremos desencanar e felizes são aqueles que voltam para o plano espiritual com uma boa bagagem, repleta de obrigados e Deus lhe pague. Nisso você tem razão. Mas poderia ter ficado aqui conosco ou nos contado, advertiu a mãe. Se não tivesse ido, não teria realizado meu sonho. Se tivesse contado, somente os preocuparia. Tenho-me cuidado. Nos dias em que fiquei em Londres, fui a um hospital recomendado em que Jonathan é sócio. Lembram, não é? Jonathan é o médico que trabalhou comigo. Lá, fiz os mais modernos exames e não deixei um dia de tomar a medicação. Por favor, não me vejam como um desencanado ou, alguém prestes a partir para o mundo espiritual. Desencarnarei quando chegar a hora, pode ser que eu os enterre. Foi para o seu quarto, sabia que os pais estavam absorvendo a notícia. No outro dia, foi trabalhar e, ao voltar para casa, encontrou todos da família, até os sobrinhos, reunidos o aguardando. Todos já sabiam, mas não tocaram no assunto. Somente quando Maria e família foram embora que Lauricéia perguntou. O que você tem, meu irmão? Quero consultar para entender. 1. Não falo. Emiliano sorriu. O que ficou diferente foi que a mãe ficava sempre o observando. Escreveu para Jonathan contando o que fizera, os resultados dos exames. Jonathan também escreveu e por lá estava como sempre, sem novidades. Jonathan quis que eu retornasse, quis que viesse desencanar junto à família. Logo, fez da forma de viver uma rotina, trabalhava 6 dias na semana, folgava 1. Aos sábados, ia ao cinema, 2 vezes por semana, ao centro espírita, e não saía mais. O tempo passou, completaram-se 8 meses e 16 dias que estava com a família. Atendera como de costume naquele dia, o último paciente saiu de sua sala, fechando a porta. Sentiu-se indisposto, abaixou a cabeça, a encostou na escrivaninha, e nada. Seu perispírito se desligou do corpo físico, seu coração, silenciosamente, calmamente, parou. Emiliano não sentiu nada. Adormeceu. Acordou disposto, num quarto diferente, que não era espaçoso. Tinha o cama, aqui estava deitado, uma mesinha de cabeceira, e, à frente, uma janela. Será que eu estou bem? Pensou.
contou os batimentos de seu coração. Normal. Como? Recontou. Sentou-se, abriu a gaveta da mesinha, e lá tinha 2 aparelhos, um para auscultar o coração e outro para medir a pressão. Os batimentos do meu coração estão normais e fortes, a pressão está ótima. O que será que aconteceu? Lembrou que estava na sala de atendimento, colocou a cabeça na escrivaninha e dormiu. Ao lembrar da mãe, assentiu triste. Desencarnei. Devo ter desencarnado. Mas não senti nada. A porta se abriu e um homem entrou, sorriu e exclamou: Seja bem-vindo. Emiliano sentiu conhecê-lo, mas não sabia de onde, como ou quem era. Sou Daniel, médico, trabalhei com você no hospital. Novamente, o recém-desencarnado tentou lembrar e, à sua mente, veio que era o espírito médico desencarnado que os ajudava sempre. Foi abraçado. Emiliano sentiu que gostava dele. Você já viu o jardim pela janela? Não? Venha ver que bonito. Você está muito bem, graças a Deus. Você esteve com uma enfermidade física e não a tem mais. Quer alguma coisa? Desencarnei. Espero que meus familiares não estejam sofrendo. Quando se ama, disse Daniel, sente-se a separação, não tem como não sentir, você foi, amado. Eles se consolam. Não se preocupe com seus familiares. Devo me preocupar com alguma coisa? Emiliano indagou com um pouco de receio. Não. Você desencarnou, pôde ser socorrido, mereceu, tem entendimento de que a vida continua e está sadio, porque procedeu para estar assim. Quis vir cumprimentá-lo, mas tenho de voltar ao meu trabalho. Despediu-se com um tchau. Emiliano recebeu muitas visitas, dos avós, 2 tios, ex-pacientes, e logo estava apto a fazer pequenas tarefas ali mesmo, naquela parte do hospital do plano espiritual. Percebeu que muitos internos traziam, em si, no seu espírito, na memória, o reflexo das enfermidades que tiveram em seus corpos físicos, necessitando de atenção e orientação. Ele sabia que aqueles internos estavam bem diante de tantos outros que, imprudentes, desencarnaram com reflexos de erros, maldades e, nas suas bagagens, poucos atos benéficos. Foi levado para ver a família. Fazia 9 meses que mudara de plano, e escolheu uma terça-feira em que a família se reunia para fazer o evangelho no lar. Normalmente era Ana ou Maria que lia um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos podiam comentar o que fora lido, após, oravam agradecendo ou faziam pedidos. Que meu Emiliano possa estar bem. Aproveite, meu filho, a vida no plano espiritual. Agradeço por você ter sido meu filho. Ana se emocionou. Sinto que Emiliano está aqui. Meu irmão veio nos visitar. Lauricéia se comoveu. Eu a amo, irmãzinha. Eu os amo, expressou a visitada desencarnada e abraçou. Eu amo. Mamãe, eu escutei Emiliano. Escutei, sim. Lauricéia sorriu, alegre, com lágrimas nos olhos. Todos se emocionaram. Ana orou e todos acompanharam. A visita, contente por ter encontrado todos bem, retornou para a colônia que o obrigara. Daniel foi novamente o visitar, e Emiliano lhe pediu. Você não pode me levar para rever o hospital? Sinto-me saudoso de todos de lá. Irei pedir permissão, se puder, levo sim. Teve permissão e, no dia e hora marcados, Daniel foi buscá-lo. Volitaram com rapidez, Emiliano fora conduzido. O visitante se alegrou quando viu o lugar onde estivera por anos. Viu uma construção acima da casa e das tendas, seu Cicerone o levou para conhecer. Ao lado das tendas, no plano espiritual, havia uma escada. Ele lembrou que, uma vez, ao atender uma garotinha de 8 anos, ela contou para ele que, logo ali, mostrou o local com a mão, havia uma escada que ia para uma casa bonita,
que ela fora lá, e eles a medicaram. Emiliano subiu, ali era um mini hospital, tudo muito limpo, de cores claras, vários leitos. Uma mulher que estava numa das camas chamou a atenção do visitante. Essa senhora, explicou Daniel, desencarnou há 20 dias, não queria mudar de plano por ter 5 filhos, como mãe, quer estar perto deles. O mais velho tem 12 anos, e o caçula, 4 anos. Estamos a ajudando, mas ela se recusa a acreditar que seu corpo físico parou suas funções. Ali é um mini laboratório, e tratamos, neste espaço, nosso hospital, de muitos enfermos. A maioria são recém-desencarnados, outros, encarnados que estão nas tendas ou na região, quando seus corpos carnais adormecem, são trazidos para cá e medicados. Emiliano olhou tudo, gostou do que viu e quis saber. Daniel, você ajuda sempre os enfermos? Tento. Nosso trabalho é parecido com o que os médicos no plano físico fazem, alguns enfermos reagem, outros não. Mas o que conseguimos fazer é gratificante. Venha, agora vamos ver Jonathan. O visitante seguiu Daniel e viu Lee, que estava preocupado com um de seus filhos. O menininho dele, de 8 meses, nasceu com uma deficiência e ele está preocupado. O garotinho é Down. Viram Jonathan, e Emiliano sentiu vontade de abraçá-lo. O amigo irradiava a boa energia que é característica de pessoas boas, aquelas que fazem o bem. Ele atendia Tuti. Emiliano aproximou-se. Tuti, dessa vez, cortara a mão esquerda, perdera um dedo e cortara muito outro. O garoto sorriu ao ver Jonathan. Tuti, Tuti, exclamou o médico. Você tem que prestar mais atenção para não se machucar tanto. Fui cortar capim e me feri. Doc João cuida de mim? Sim, cuidarei. Tuti, Tuti, inferno para você. Daniel continuou tranquilo. Emiliano olhou de onde vinham as vozes, que em coro gritavam. Viu 5 desencarnados sujos, com energias escuras e maldosas, eles estavam atrás de uma cerca. A visita olhou bem, ali, anteriormente. Não havia as cercas. Ao observar melhor, viu que o cerco não era para os encarnados. É uma proteção, explicou Daniel. Ultrapassam essa barreira os desencarnados que permitimos. Isto é para proteger o hospital. Vou conversar com esses desencarnados. Venha comigo, continue com sua vibração que eles não verão, mas a mim, sim, porque quero conversar com eles. Emiliano acompanhou Daniel até a cerca. O médico desencarnado ultrapassou o cercado, aproximou-se deles e falou tranquilamente. Boa tarde, senhores. Você de novo? Não tem o que fazer? Por que vocês ajudam o Tuti? Para nós, ele será sempre Cabi, o odioso, resmungam deles. Para nós, para mim, todos são filhos do Pai maior e carentes do misericórdia. Não comece com sua ladainha. Não acreditamos no que fala. Sabe bem o que Cabi nos fez, mas posso recordá-lo. Ele foi um tirano, déspota, que nos oprimiu com muito trabalho, castigos etc. Agora tem outro corpo, mas é o mesmo. Ele já sofreu quando desencarnou, e a vida agora dele não é fácil. Mas não estou aqui para defendê-lo, todos os atos são cobrados. Estou aqui por vocês. Não me venha falar, interrompeu um deles, do nosso passado, que recebemos o que fizemos. O que me importa o que fiz? Importo-me com o que me fizeram. Emiliano pensou que, de fato, isso ocorre, e muito, lembramos do que nos fizeram e não o que fizemos de errado. Como também ocorre de recordar favores que fizemos e não os que recebemos. É que continuam fazendo. Daniel também o interrompeu. Estão agindo errado, continuam fazendo maldades. Esses atos equivocados de vocês lhes serão cobrados. Novamente ofereço ajuda. Quem quer vir comigo? Eu,
disse um deles se aproximando de Daniel. Venha. Daniel pegou na mão dele, atravessaram a cerca e foram para o posto de socorro. Lá, Daniel concentrou-se e 2 espíritos socorristas vieram, adormeceram o socorrido e o levaram. Emiliano observava tudo, e Daniel explicou. Foram muitas as vezes em que conversei com esse grupo. A primeira vez que aqui vieram eram 12, hoje são 4. Esse que foi socorrido foi levado para um posto de socorro, onde receberá a ajuda e a orientação que precisa. E os outros? Emiliano quis saber. Aquele de camisa vermelha é o líder. Tem, de fato, muitas mágoas de Tuti. Eles não entendem que Tuti tem sua dívida e que não precisa de ninguém para agravá-la. Ele, o chefe, quer muito saber de sua esposa, ou seja, daquela que foi sua mulher, e não consegue encontrá-la. Eu a localizei, está encarnada não longe daqui, é filha de um oficial inglês, e está com 7 anos, agora ela está, ou melhor, sua família, com problemas, mas tudo indica que logo resolverão, com ela bem, o levarei para revê-la. Penso que com certeza ele irá repensar o que está fazendo e aí espero que aceite ajuda. Num centro espírita, numa doutrinação, eles poderão entender e deixar de ser obsessores, comentou Emiliano. Conheço, pelo estudo, grupos espíritas, de fato, a doutrinação que eles fazem através de médiuns é de muita importância. Se pudesse, eu levaria aquele ali. Posso perguntar para o orientador da casa espírita que frequentei, que minha família frequenta, se eles podem doutriná-lo. Faça isso, pediu Daniel. Da quê? Agora. Claro. Concentre-se na casa, no orientador encarnado, e peça. Emiliano fez e, surpreso, recebeu a resposta de um dos trabalhadores desencarnados da casa de que podia levá-lo. Ótimo! Exclamou Daniel. Quando formos regressar, pegarei esse desencarnado que está no momento como obsessor e o levaremos lá. Vamos agora ajudar essa mãe desencarnada. O que faço? Ore. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Os 2 se aproximaram dela, e Daniel falou calmamente. Senhora, é filha de Deus, amada pelo Pai Maior. Não se desespere. Aceite o que aconteceu. Seu corpo de carne e ossos parou suas funções. Continua viva porque sobrevivemos quando isso ocorre, porque o espírito não acaba, a vida continua. A mulher recém-desencarnada continua alheia, mas se aquietou com o passe de Daniel. O que irá acontecer com ela? Essa senhora está com os pensamentos confusos. Emiliano se apiedou. É, de fato, difícil, para uma mãe dedicada, com filhos pequenos, aceitar fácil a desencarnação. Ela veio ao hospital se tratar, mas estava muito enferma. Jonathan sentiu não ter conseguido curá-la. Deixei aqui e espero que fique conosco até se harmonizar. Não quero que ela saia daqui e vá para o seu ex-lar terreno, onde o esposo e os filhos sofrem pela sua ausência. De fato, ela está com os pensamentos confusos. Lances de sua reencarnação anterior a esta vêm à sua mente. Essa senhora, anteriormente, foi uma empregada doméstica e quis ocupar o lugar da dona da casa, conquistou o marido e envenenou a mulher, que desencarnou e deixou 3 filhos pequenos. Ela se casou com seu ex-patrão e não foi boa madrasta, então teme que isso ocorra com seus filhos. Ela desencarnou envenenada. Foi assassinada. Emiliano se interessou em saber. Não. Sua passagem de plano foi por doença. Ela foi perdoada por essa senhora e pelos filhos dela, seus enteados, porém ficou seu débito. Espero que essas crianças órfãs de mãe não tenham uma má madrasta. Vimos hoje 2 pessoas que, em vidas passadas, erraram. Tuti, que não foi perdoado e é perseguido, e essa senhora, que foi perdoada, porém ambos não fugirão da lei de causa e efeito, de retorno. Se não pagarmos pelos nossos erros com muito amor, sentimento que se transforma em bons atos, a dor cobra.
Na tenda das crianças, havia 3 internadas. 2 iriam logo para casa, estavam bem. O outro, um garotinho de 4 anos, recebia soro endovenoso, estava reagindo bem a uma desidratação. Estavam os 3 rindo, brincando com um joguinho. Emiliano os observou e sentiu que de fato estavam contentes. Daniel o esclareceu. Normalmente sentimos, por ver diferenças entre as muitas formas de se estar encarnado, pelas comparações. Esses 3 garotos têm como comparar, eles sabem, veem pessoas com melhores condições financeiras, que possuem mais coisas, como alimentos fartos, brinquedos, roupas, moram em casas melhores, etc. Porém a maioria das pessoas por aqui não costuma muito focar no que lhes falta, mas no que tem. Aqueles que dão valor ao que têm, mesmo que seja pouco, não perdem tempo em sofrer, julgando merecer possuir. Vivendo assim, passam por períodos de tranquilidade e de alegria. Todos nós deveríamos agir assim, dar valor ao que temos ou ao que podemos desfrutar no momento, sem nos preocupar com o que o outro tem. Quando desejamos ter mais, perdemos de fato o tempo que poderíamos usar para amar o que dispomos. Uma senhora chegou com uma criança no colo. Jonathan rapidamente foi atendê-la. Esta mulher estava indo muitas vezes ao hospital levar o neto, filho de uma de suas filhas, que não quis a criança e a avó o pegou para criá-lo. O nenê, de 11 meses, era muito doente, estava sempre necessitando de medicação e cuidados. Jonathan, com carinho, pegou a criança do colo da avó e foi examiná-la. Percebeu logo que ela estava com muitos gases. A criança gemia. Jonathan deu uma medicação, pediu para fazer um chá e, com carinho, fez uma massagem na barriguinha dele. Vocês ainda não colocaram nome nele? Perguntou Jonathan. Não sabemos como chamá-lo, ele não se parece com nome nenhum. Por que não dar o nome de João? O do senhor, doutor? A mulher se surpreendeu. Por que não? Jonathan sorriu. Mas ele é feio. A avó se encabulou. Se olharmos com amor, ele é lindo. Bem, se o doutor sugeriu, será João. Emiliano olhava curioso. A criança era deficiente física e mental. A avó tinha razão. Era feia, disforme, orelhas grandes, nariz achatado, sobrancelhas minúsculas, boca torta, pouco cabelo, corpo frágil, peso e tamanho bem abaixo para sua idade. A criança sentia dores e estava desconfortável. Logo estas passaram. Porém aquele espírito que no momento revestia um corpo físico muito enfermo sofria, também, por estar num ambiente totalmente diferente ao de sua última encarnação, por isso sentia ser adverso. Vovó de João, recomendou Jonathan. A senhora, todas as vezes que notar a barriguinha dele volumosa, dê 3 gotas deste remédio e este chá. Se a senhora quiser, pode ir embora. A mulher pegou a criança, agradeceu e foi para sua casa. Daniel, vendo o Emiliano tentando entender, explicou. Com certeza, em seus estudos, irá aprender, isto para melhor compreensão, olhar um espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado, e ver na sua memória, que o tempo não apaga, o que ele fez ou o que está planejando, pensando, e o seu passado, suas encarnações, principalmente as mais recentes. Quero aprender. Emiliano se entusiasmou. Para isso precisa realmente estudar muito, treinar e nunca fazê-lo por curiosidade, mas somente para ajudar ou para compreender uma situação, como eu fiz com o pequeno João. Ele foi um político corrupto, por sua ganância, fez muitas pessoas passarem por dificuldades. Isto é um erro grave. Porque aquele que pode ser útil e não é criança débito, e este é alimentado quando se prejudica quando se podia beneficiar. Ele se sente deslocado, de fato está. Na sua encarnação anterior, ele esteve num país onde tudo era mais fácil, viveu na opulência, estava revestido de um corpo físico sadio. Foi ele quem escolheu estar aqui.
Curioso, Emiliano quis saber. Não. Daniel continuou a elucidar. O tempo de plantação ruim finda, e a colheita deve ser feita. Ninguém se safa. Ele, esse espírito, numa oportunidade de aprender, veio, como você viu, é a sua colheita, a de dores. O espírito não está aceitando, está revoltado, mas a colheita é obrigatória. Está previsto ele viver 20 anos nesse corpo. Embora essa previsão possa mudar, porque nada é de fato decisivo. Espero, desejo, que ele aceite e aprenda. Será que ele resgatará tudo o que deve nesses 20 anos? Penso que não, mas dependerá muito de ele aceitar, ser resignado. Se isso ocorrer, ele poderá ser socorrido quando desencarnar e optar por outra forma de quitar suas dívidas. Pelo que vi de suas ações erradas, teria de ser muito mais anos para que ele se sinta liberto de seus atos maldosos. Talvez mais 2 ou 3 reencarnações com muitas dificuldades. Depois ele terá de provar a si mesmo que aprendeu a lição que a dor está ensinando, então terá a oportunidade de reparar com o trabalho no bem. Ele não é obsediado. Foi perdoado. Observou Emiliano. O pequeno João, pelos seus atos gananciosos, prejudicou muitas pessoas. Tirou merenda de crianças, as deixando com fome, deixou doentes sem remédios, fez muitos morarem em lugares de risco, etc. Estes não ligaram suas dificuldades aos atos dele. Mas tem aqueles que sabem que foram prejudicados por ele e que sofreram. Alguns perdoaram, outros não. Um dos motivos de ele estar num país longe do que ele anteriormente teve por moradia é este: não ser encontrado por desafetos. Estes, que não perdoaram, podem encontrá-lo, talvez não se deem por satisfeitos com o sofrimento dele e desejem agravá-lo, então aí pode ocorrer uma obsessão. Temos, todos nós, livre-arbítrio, e perdoar é decisão somente de cada um. Quando se erra, fazendo alguém sofrer pelas atitudes maldosas, não se calcula o retorno. Emiliano se entristeceu. Todas as religiões ensinam evitar o mal e fazer o bem. Até quem não tem religião tem em si, no seu íntimo, que se deve fazer o bem. Embora seja cobrado o mesmo erro de forma diferente, é cobrado. Lembro a você que Jesus ensinou que o servo que sabia, que tinha consciência de que estava agindo errado, terá pena maior do que aquele que fez o mesmo erro, mas não sabia. Infelizmente, esse que está agora como criança sabia que estava errado e continuou com seus equívocos. Tenho dó de todos os que estão tendo aprendizado pela dor, lamentou Emiliano. Por isso, meu caro amigo, que trabalhamos tanto tentando suavizar dores. Fique aqui perto de Jonathan que eu irei buscar o obsessor que o centro espírita receberá. Emiliano foi e percebeu como era bom ficar perto de Jonathan, não somente porque tinha amizade, mas pela sua vibração amorosa. Logo Daniel retornou com o desencarnado adormecido nos braços. Volitaram e pararam no centro espírita, deixando o obsessor onde ele seria orientado e, com certeza, mudaria sua forma de pensar. Depois, Daniel o levou à colônia onde estava abrigado. Emiliano pensou muito na visita que fizera e decidiu trabalhar com Daniel ou como ele. Pediu e recebeu a resposta. Sim, poderá, porém antes tem de aprender. Ele entendeu que precisava aprender muito. Como um médico desencarnado pode ajudar um encarnado doente, como lidar com espíritos enfermos, obsessores e até trevosos. Passou a estudar e a trabalhar, fez cursos de enfermagem, de medicina, conheceu o plano espiritual e, sempre trabalhando, porque é na prática que se fixa a teoria. Foi visitar mais vezes o hospital onde Jonathan estava, como aprender a volitar, foi sozinho. Quando terminar meus estudos, virei, Daniel, ajudá-lo, decidiu Emiliano. Fará um estágio comigo. Aqui é um local pequeno, e 2 trabalhadores seria exagero, porque faltam muitos, e em todos os locais, servidores. Necessita-se, meu caro aprendiz,
de trabalhadores em todas as partes. Emiliano compreendeu. Aguardou ansioso o término do seu estudo para fazer parte da equipe desencarnada dos Médicos Sem Fronteiras. Queria aproveitar sua passagem pelo tempo e encher sua memória de lembranças de bons atos, porque o tempo passa, ou passamos por ele, mas, nossas lembranças, o tempo não apaga. Fim. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Este audiolivro representa uma contribuição do canal, Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Venha para o nosso grupo no Telegram e ouça audiolivros exclusivos que não são postados por aqui. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.